Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo de Andrade, bem-vindo à série Pensadores da Educação aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre Vygotsky. Bora entender essa figura? Lev Semyonovich Vygotsky. Caramba, parece um palavrão, mas não é, é só russo. O Vygotsky foi um cara, nascido em 17 de novembro de 1896 em Orsha, antigo Império Russo. Se graduou em Direito pela Universidade de Moscou em 1918 e em 1924 implementou um laboratório de psicologia no Instituto de Treinamento de Professores na cidade de Gomel, onde passou a lecionar. É importante, pessoal, a gente falar sobre o contexto do Vygotsky e eu já dar um spoiler para vocês que esse vídeo acaba em tristeza, porque o Vygotsky, tadinho, faleceu aos 37 anos de idade. Mas é importante entender o contexto de quando essa figura viveu, tá? Prestem bem atenção, nasceu em 1896 em território russo. O Vygotsky ele pegou o processo da Revolução Russa em 1914, em que foi implementado o Estado de Socialismo na Rússia e a Rússia então começa a constituir a União Soviética e fazer uma reforma enorme em todos os campos de conhecimento. Campo de conhecimento político, filosófico, social, mas principalmente educacional. Então o Vygotsky, apesar de ter se graduado em Direito, ele foi para um lado da psicologia e naquele momento a educação tinha um boom ali na Rússia, porque a Rússia queria reformar a educação e pensar num modelo de educação que fosse voltado para a classe trabalhadora, que libertasse o sujeito e pensasse a educação a partir da teoria leninista, marxista. Então o Vygotsky ele vai ser bastante impactado por isso e ele vai constituir a psicologia cultural e histórica. Eu sei o que você está pensando agora, se você fez licenciatura ou qualquer graduação na área de educação, é difícil entender Vygotsky, principalmente porque a teoria dele ficou inacabada e porque para entender Vygotsky você precisa entender Marx, tá? E aqui eu quero deixar um parêntese. Existem algumas universidades e alguns cursos de licenciatura que trabalham Marx como um pensador da educação. Marx não era pensador da educação e Marx não escreveu sobre educação. Talvez o modelo mais próximo educacional que a gente tenha dentro do campo da esquerda radical e do marxismo seja, sim, o do Vygotsky. Então, falando sobre a psicologia cultural histórica, muito influenciado pela Revolução Russa e pelo pensamento do Karl Marx e do Engels, o Vygotsky ele vai reorganizar o pensamento da psicologia russa, tendo como base o materialismo histórico dialético. Sim, o materialismo histórico dialético. Então, para você entender Vygotsky, tem que entender o materialismo histórico dialético, que é a teoria do Marx e do Engels, em que toda a realidade concreta está baseada na materialidade, e que toda a materialidade está baseada na história dos sujeitos, e isso é um processo de dialeticidade que é eterno, ou seja, a realidade concreta ela fala com a história, e os sujeitos são históricos. Eu não vou explicar materialismo dialético aqui porque não é o objetivo. Tá? Então o Vygotsky ele vai teorizar a partir do materialismo dialético de que a aprendizagem tem que ter como elemento fundamental as relações sociais e históricas do sujeito. Entende como se liga com o materialismo dialético? E a materialidade concreta na qual estes sujeitos se encontram. Então você não pode fazer educação, você não pode fazer psicologia se você não entender que este sujeito para qual a educação está sendo feita, ele é um trabalhador ou trabalhadora, ele é um proletário ou proletária e ele está inserido em uma determinada realidade concreta que o força a determinadas condições materiais de existência. E a partir daí, este sujeito então vai se desenvolver dentro da sua historicidade. Tá? A partir desta premissa, o Vygotsky ele vai elaborar alguns conceitos centrais dentro da psicologia cultural e histórica que vão entrar na educação, como mediação, linguagem e aprendizagem. E é aqui que você roda na prova. Tá? O que é a mediação? O Vygotsky ele vai dizer que a mediação ela é o processo no qual o sujeito se entende enquanto indivíduo dentro da materialidade concreta e ele é mediado por símbolos. O que são esses símbolos? Aí vai ficando complicada a coisa. Esses símbolos são tudo aquilo que nos rodeia dentro da realidade concreta. Ou seja, hoje a gente pode falar sobre a indústria cultural como um grande símbolo. Então o sujeito ele vai ser mediado por este símbolo. Mas o Vygotsky naquele momento ele falava sobre símbolos mais simples, como as relações culturais, as relações pedagógicas que se colocam, as relações familiares, as relações
sociais, as relações políticas. Tudo isso são signos que vão mediar como o sujeito se vê dentro da realidade. Depois, a linguagem. O Vygotsky vai dizer que o sujeito, psicologicamente, é estruturado a partir da linguagem e que a linguagem é um grande motor dentro do materialismo histórico dialético para o processo educacional dos sujeitos. Então você tem que, a partir dos signos que mediam o sujeito, entender como essa linguagem se desenvolve. E na aprendizagem ele vai elaborar uma série de outros conceitos, como zona proximal de aprendizagem, zona proximal de desenvolvimento, né? As zonas, que são um pouquinho difíceis de entender, que vão falar como o aluno está aprendendo ou não. Então, como esse processo de aprendizagem ele está sendo situado por essa mediação, por essa linguagem, e como ele está próximo ou não da aprendizagem, que o professor deve ser um mediador que precisa entender essas zonas de desenvolvimento proximal do sujeito que estão baseadas na linguagem e dentro do materialismo histórico dialético. Difícil? Um pouco. Vygotsky faleceu aos 37 anos em 1934 em Moscou devido à tuberculose, deixando suas teorias incompletas. Esse foi o vídeo sobre Vygotsky. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo e se inscreve no canal.